E isso foi que ajudou, tanto eu quanto ele. A inteligência emocional, regular as emoções, saber essa parte terapêutica, né? De como auxiliar, como ajudar sem julgar. Que esse é o principal, né? Como a gente falou no começo da live. A gente fica muito apontando sobre o outro, sem entender o que ele passou, sem entender o sofrimento e a dor dele, e achando que só você tem razão. E aí que pega, né? Pega o quê? Querer controlar tudo. Tudo, tudo, tudo. Você quer controlar o horário, você quer controlar. Não que você não deva, tem coisas no casamento que a gente tem que controlar, mas tem que controlar junto e não sozinho. E o que mais acontece hoje nos casamentos é que cada um quer controlar uma parte ou um quer controlar tudo, né? Por que você não foi? Qual horário você cumpriu? O que você fez? Nana? E isso vai trazendo também um desgaste enorme, né? De querer ali, ó, tudo perfeito. Então, assim, enquanto eu tava aquela doida, né, de querer fazer tudo, 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 de assumir um papel que não era meu, ele já tava aquela parte controlador. Por que você tá fazendo isso? Olha o que tá acontecendo. E nananã. E aí vai trazendo a falta de comunicação, vai trazendo o acúmulo emocional, vai trazendo a parte do controlar tudo, né? E era uma parte muito dele. Eu controlava, mas era mais ele que puxava a rédea. Peraí, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá Nossa, errado, isso aqui tá errado. assim, como fala, sempre querendo ser perfeccionista com tudo, né? E muitas vezes eu travei ela querendo fazer muitas coisas, eu puxando, mas com medo dela errar. Porque assim, como eu fui muito criticado na infância, né, com a questão do erro, e assim, né, assim, vou contextualizar aqui, né, trazendo aqui, né, um pouco assim da minha infância para ficar mais fácil o entendimento, né. Por exemplo, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, eu tive que morar na casa da minha avó. Então, assim, 7 anos, né? Quando eu fui definitivo para lá morar, tinha 7 anos. Então, para mim, morar ali foi uma parte assim muito difícil da minha vida, né? O começo, para mim, nossa, maravilhoso, achei que, né, que tudo, mas só que Que assim, legal. pô, quem que aos 7 anos quer ficar longe da mãe e ficar longe do pai, né? Então, assim, parece que assim você já começa a sua vida como se você fosse errado. Ah, por que que eu não posso morar com a minha mãe e por que que eu não posso morar com meu pai? Então, assim, eu, né, dizendo, né, então eu tinha muito aquele negócio, nossa, como se eu tivesse errado na separação deles, como se eu fosse o erro, porque eu tive que me ausentar do meu ambiente para poder, assim, para poder viver num outro lar que não era o meu e com uma pessoa que não era minha mãe. Não, longe de mim criticar, minha avó foi maravilhosa, mas assim, super a presença de uma mãe, né? Então, assim, quando casei no meu primeiro ano de casamento com ela, a gente voltando, assim, aos domingos, né, a gente voltando da igreja, eu tinha que passar na casa da minha mãe. Se eu saísse, passasse ali por perto, não, tem que passar na casa da minha mãe, não que isso esteja errado, mas muitas vezes eu me ausentava do meu lar para tentar suprir inconscientemente aquela falta que eu tive na infância da minha mãe. Então, assim, parecia que todo o tempo eu estava tentando suprir isso. E muitas vezes até deixando o meu lar para estar num outro lar que não era meu mas, né? Porque assim, a partir do momento que, né, eu deixei a minha casa para casar-se com ela, eu passei ela a ser a minha família. Então, assim, não tem problema nenhum eu ir na casa da minha mãe, mas aquilo eu me sentia como uma obrigação de eu fazer, porque inconscientemente eu estava só tentando suprir uma ausência que eu tive na minha infância. Então, olha como as emoções, quando elas não estão alinhadas, como você passa por coisas inconscientes sem perceber. Então, é por isso que a Bíblia fala muito na questão da terapia, né? E muitas vezes, ah, não, o casamento é ruim. Não, o casamento não é ruim. Você só precisa alinhar as coisas que estão fora de ordem.